Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos analisar agora questões objetivas. Vamos à primeira questão? Aponte a alternativa que faz referência às chamadas normas não autoaplicáveis ou de eficácia limitada. Bom, primeiramente, é importante discorrermos em relação à classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Essa classificação, quanto à eficácia, ela analisa se a norma constitucional possui eficácia positiva. Significa dizer, se a norma constitucional já está apta por si só a incidir, a ser aplicada a situações concretas. Toda e qualquer norma constitucional possui eficácia negativa. Então, toda e qualquer norma constitucional possui eficácia negativa. Eficácia negativa, revogadora, significa que a norma constitucional ela revoga normas anteriores em sentido contrário, ou não recepciona. Possui ainda eficácia negativa, impeditiva, pois impede a edição de atos posteriores contrários à norma constitucional, sob pena de inconstitucionalidade. Possui também eficácia negativa, condicionante, pois a Constituição condiciona a interpretação de todo o sistema jurídico. Logo, toda e qualquer norma constitucional possui eficácia negativa. Porém, nem toda norma constitucional possui eficácia positiva. Logo, a classificação que vamos estudar agora, classificação quanto à eficácia das normas constitucionais, diz respeito à eficácia positiva da norma constitucional. Essa classificação pode ser dividida em classificação bipartida, classificação tripartida e classificação quadripartite. Na classificação bipartida, nós temos duas espécies de normas constitucionais quanto à eficácia. A primeira espécie são as chamadas normas auto-aplicáveis, bastantes em si, auto-executáveis, self-executing, significa tudo a mesma coisa, auto-aplicável. São aquelas normas constitucionais dotadas de eficácia positiva, significa que já estão aptas por si só a incidir independentemente da edição de qualquer outro ato. Por isso, já são bastantes em si. Se bastam, não dependem da edição de qualquer outro ato, não dependem da edição de leis, para que elas possam ser ou serem aplicadas. Logo, são normas auto-aplicáveis. A segunda espécie são as normas não auto-aplicáveis, não bastantes em si, not self-executing, não auto-executável. Essas normas não são dotadas de eficácia positiva. Elas dependem da edição de outros atos para que elas possam incidir, para que elas possam ser aplicadas. A gente vai ver exemplo quando falamos da classificação tripartite, tá? Então, classificação bipartida, auto-aplicável e não auto-aplicável. A classificação tripartida talvez seja aquela mais conhecida no Brasil. Classificação de José Afonso da Silva, subdivide as normas auto-aplicáveis em duas espécies. Então, subdivide as normas auto-aplicáveis em duas espécies. Norma de eficácia plena e norma de eficácia contida. Norma de eficácia plena e contida são normas auto-aplicáveis, logo dotadas de eficácia positiva. A diferença entre elas é que a norma de eficácia contida pode ter a sua carga de eficácia diminuída por ato infraconstitucional. Já a norma de eficácia plena não pode ter sua eficácia reduzida por ato infraconstitucional. Apenas admite redução via emenda constitucional. Então veja que a norma de eficácia plena e norma de eficácia contida são normas auto-aplicáveis. Não depende da edição de qualquer outro ato para que elas possam incidir. A diferença entre elas diz respeito à possibilidade de redução da sua eficácia. Eficácia contida pode ser reduzida por ato infraconstitucional. Eficácia plena pode ser reduzida apenas por emenda constitucional. A terceira espécie, José Afonso da Silva chama de normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é norma não auto-aplicável. José Afonso da Silva destaca aqui uma subdivisão. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo e norma de eficácia limitada de conteúdo programático. Por exemplo, artigo 134 da Constituição, parágrafo 1º, que diz que cabe à lei complementar organizar a Defensoria Pública.
Logo, enquanto não estruturada, organizada, criada a Defensoria Pública, você tem aí uma norma não autoaplicável ou de eficácia limitada. É necessária a edição de outros atos para que institua, para que crie algo. No caso, instituir a Defensoria Pública. A segunda subespécie de norma de eficácia limitada são as normas de conteúdo programático, ou normas de realização progressiva. São aquelas que estabelecem objetivos, fins que o Estado deve alcançar. Esses fins, para serem alcançados, dependem da prática de uma série de atos, da edição de atos legislativos, da prática de políticas públicas. Por exemplo, artigo 3º da Constituição, inciso 3, erradicar a pobreza. Você não pode simplesmente recorrer ao Poder Judiciário e pedir, olha, erradique a minha pobreza com base no artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Não. É necessário que o Estado, através de seus poderes, de seus órgãos, editem uma série de atos, criem políticas públicas que tenham como fim alcançar esse objetivo fixado. Por isso é que se chamam normas de eficácia limitada, de conteúdo programático, de normas de realização progressiva. Não são normas realizáveis a um só ato, dependem da prática de uma série de atos. Então, classificação tripartida, plena, contida, as duas são autoaplicáveis, e limitada, terceira espécie, que é uma norma não autoaplicável. Já a classificação quadripartite, ela acrescenta uma nova espécie, subdividindo as normas autoaplicáveis em 3 espécies e não 2, como a classificação tripartida. Ela repete as normas de eficácia plena, já vimos o que é. A norma de eficácia contida é chamada de contível, restringível, redutível, é a mesma coisa. A norma de eficácia limitada ou não autoaplicável, ela é chamada aqui na classificação quadripartite de norma dependente de complementação, mas também não há qualquer problema, já entendemos. É uma norma de eficácia limitada ou uma norma não autoaplicável. A novidade são as normas chamadas normas de eficácia absoluta. Seriam normas autoaplicáveis, porém, diferentemente das normas de eficácia contida e plena, não podem sofrer restrições, nem mesmo por emendas constitucionais. Seriam as cláusulas pétreas. Nesse sentido, Maria Helena Diniz e Alexandre de Moraes. Então vimos a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, mais especificamente eficácia positiva. Vimos a classificação bipartida, autoaplicável e não autoaplicável. Classificação tripartida, plena, contida e limitada. Classificação quadripartida, absoluta, plena, contível e dependente de complementação. Importante acrescentarmos ainda uma outra espécie que você pode encaixar em qualquer uma delas. São chamadas normas de eficácia exaurida. São aquelas normas que, uma vez incidindo, uma vez produzindo os efeitos para os quais elas foram criadas, não resta a essa norma mais qualquer carga de eficácia. Não resta mais efeitos a serem produzidos. Logo, é uma norma de eficácia esgotada, norma de eficácia esvaída, de eficácia exaurida. Veja, por exemplo, o artigo 2º do ADCT. Normalmente as normas do ADCT, tá? Veja o artigo 2º. No dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, que devem vigorar no país. Essa norma tem eficácia hoje? Não. É uma norma de eficácia esgotada, esvaída, exaurida, ou seja, já produziu os efeitos para os quais ela foi criada, não restando mais qualquer carga de eficácia, não restando mais qualquer carga de efeito a ser produzido. Feitas essas observações, agora a gente vai analisar cada uma das opções que já trazem outros exemplos. Vamos lá? Letra A, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, seguindo nos termos da lei. Veja que o fato de fazer referência pura e simplesmente aos termos da lei, ou que a lei estabelecer,
não significa necessariamente que se trata de uma norma não autoaplicável. O que você tem que perguntar é se o direito, se o instituto jurídico reconhecido na norma constitucional já está apto por si só a ser aplicado, já está apto por si só a incidir, se você já pode utilizá-lo com base diretamente na Constituição, aquele direito, aquele instituto jurídico, ou se o direito, se o instituto jurídico ali estabelecido não está apto por si só ainda a ser aplicado, pois depende de outros atos. Se a sua resposta for o direito, o instituto jurídico ali reconhecido, já estão aptos por si só a incidirem, nós temos normas autoaplicáveis. Se eles não estão aptos por si só a incidirem, nós teremos normas não autoaplicáveis. E aí você resolve a questão. Agora você vai ver que não fica tão difícil assim. Então, voltando à primeira, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então veja aqui, a Constituição, artigo 7º, inciso 21, reconhece o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então você tem direito ao aviso prévio proporcional ao seu tempo de serviço. Proporcional a qual tempo de serviço? Quanto tempo? Quanto você ganha proporcionalmente? Sua resposta? Não sei. Não sei por quê. Porque a lei é que vai definir. Logo, esse direito não está apto a ser exercido por si só. Depende da edição de uma lei regulando o exercício daquele direito para que só então essa norma constitucional possa ser aplicada, tenha eficácia positiva. Então, a opção correta, letra A. Letra A é uma norma não autoaplicável ou de eficácia limitada. Vamos ver todas as opções. Letra B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabeleceu. Pergunto. Esse dispositivo reconhece um direito, não reconhece? Qual o direito que ele reconhece? Ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora vem a pergunta. Para você exercer um trabalho, um ofício ou uma profissão, qualquer que seja, é necessário que tenha alguma lei regulando aquela profissão? Resposta: não. Se não houver lei, o seu direito a exercer a profissão é pleno. Não havendo lei regulando determinada profissão, você pode, com base na Constituição, exercer a respectiva profissão. Veja aqui, você já deve ter ouvido falar, né, por exemplo, em rábulas, que eram aqueles que não tinham formação jurídica, formal, não tinham, mas tinham conhecimento jurídico. E exerciam a advocacia. Porque não havia lei regulando o exercício dessa atividade, dessa profissão da advocacia. Logo, a lei que regula a atividade da advocacia, ela amplia o direito a exercer essa atividade de uma forma geral ou ela reduz? Reduz. Reduz porque a partir do momento que ela faz exigências, nem todos estão aptos a exercer aquela profissão, aquela atividade ou aquele trabalho. Se não tem a lei, não há exigência, qualquer um exerce. Se tem a lei, ela estabelece exigências, você depende do cumprimento daquelas exigências para que você exerça aquela atividade. Então a lei não está ampliando o direito a exercer aquela atividade. Pelo contrário, ela está condicionando. Logo, ela está restringindo. A gente tem aqui uma norma de eficácia contida, contível, e não uma norma não auto-aplicável. Letra B está errada. Letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você depende da edição de lei para que você possa fazer algo? Não. Logo, é uma norma auto-aplicável. Letra C também errada. Letra D. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então veja, a lei não excluirá. Então você não depende da lei para buscar o poder judiciário em defesa de direitos. A lei, inclusive,
ela vai estabelecer regras de acesso ao Poder Judiciário, mas ela não pode restringir esse direito auto-aplicável, de eficácia plena. Ficou correto apenas a letra A. Então, correto, letra A. Vamos fechar esse bloco, já voltamos.